Então, ter esses relatos aqui, eu acho que é importante. Eu fiquei muito curioso, mano. A história tava muito interessante. Aí você voltou pra quarta-feira e como que foi na quarta? Você mitou? Aí na quarta eu voltei como meia. Jogou bem? Aí como meia e aí deram mais tempo, aí foi diferente, né? Aí a canhotinha fez a diferença. Que foda, né? Às vezes você só precisa de mais momento, mais tempo pra você mostrar que você sabe fazer a parada. Então, esse momento, esse tempo, ele é importante porque dentro de uma avaliação ou de uma peneira, todos a garotada, a molecada que tá ali, eles querem mostrar o talento, né? E para mostrar o talento, se você tem o tempo adequado, que seja 20 minutos, 25, meia hora, você consegue mostrar o teu talento. 10 minutos é muito difícil, 5 é difícil. Então, meia hora, eu lembro que quando eu voltei na outra quarta-feira, foi meia hora de treino e nessa meia hora deu para fazer bastante coisa, deu para mostrar o meu talento. E é importante você ter tempo pro treinador te avaliar, né? E como foi na hora, acabou o treino, ele falou, opa, quero você. Terminou o treino e aí eu lembro que quando terminou o treino da nossa turma ali, dos 22 que jogaram, ele escolheu 3. Dentre esses 3, eu tava entre esses 3. E aí falou, ó, na próxima quarta vocês voltam. E aí ia diminuindo, né, a quantidade de garoto, né, seletiva, vai diminuindo. E aí vai diminuindo, você vai tendo mais tempo para jogar, até que eu me federei, me chamaram para levar o meu documento e me federaram. Eu comecei a jogar na Portuguesa segundo ano de juvenil. O que é federar, para quem não entende? Você vai começar a receber um salário? Então, federar é onde você leva o seu documento. Você é inscrito no clube, Você é inscrito no clube para disputar as competições. E cada categoria tem um valor que o clube te ajuda, uma ajuda de custo, né? Mínima, e o valor é basicamente para você, por meio de transporte, né? Para você sair da tua casa e ir pro clube. E eu não tinha muito recurso e a Portuguesa na época eu pedi para morar no alojamento, né? Eu morava longe, né? Dava Zona Leste ali pro Canindé, dava 1h30 mais ou menos. Então eu pedi, e aí eu sempre, fim de semana, eu ia para casa, mas durante a semana eu ficava. E aí os R$600 que eles me davam na época, aí eu ajudava em casa. Mas você continuou trabalhando e... Não, aí eu não teve como mais, Mítico. Aí alojou, né? Não, aí eu tive que sair, né? Aí eu agradeci o meu patrão lá do meu serviço, né? Tenho até hoje a minha carteira assinada, né? Peguei a minha carteira, porque com a carteira eu precisei levar depois para me profissionalizar na Portuguesa, eu precisei levar a carteira de trabalho, né, na Portuguesa. E aí depois eu fiquei só estudando à noite, treinando durante a semana e jogando no fim de semana, né? Então a minha correria... antes da gente começar a gravar, você tinha me perguntado, poxa, Zé, parou com 43, mas poderia ter ido um pouco mais. A minha caminhada é desde moleque, né? Então eu morei, além de ter jogado muito tempo longe de casa, eu morei também na concentração, né? Morei dos 15 para 16 até os 18, quando eu me profissionalizei, né? Aí depois que eu me profissionalizei, Aí a Portuguesa aí o contrato profissional já foi melhor e eu consegui alugar uma casa para minha mãe mais próximo da Portuguesa, e a gente mudou para lá e aí as coisas foram melhorando. Que ano foi isso, Zé? Foi 93, 94. Você chegou a jogar com o Denner? Joguei, poxa, tá louco. Jogava muita bala. O Denner eu era fã do Denner, cara. O Denner, pra você saber o quanto eu era fã do Denner, eu fiz 2005, o Campeonato Brasileiro, eu fiz um gol no Parque Antártica, antigo Parque Antártica, Campeonato Brasileiro, Portuguesa contra o Vasco. Eu recebi a bola atrás do meio de campo e saí driblando 4 jogadores e chutei longa distância. A bola caiu no ângulo, essa bola. E aí muitas pessoas me perguntaram, poxa Zé, esse gol aí teu é muito parecido com os gols que o Denner fazia. Aí eu sempre falei que esse gol foi inspiração ao Denner, porque
o Denner me fazia faltar na escola, porque como eu morava na concentração que o alojamento era embaixo das arquibancadas do Canindé, a escola que eu estudava era próxima, ali na Vila Maria. E eu treinava de manhã e estudava à noite. E Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, a Portuguesa jogava de fim de semana e meio de semana. Quando tinha jogo de quarta-feira, eu queria ser gandula pra estar dentro do campo Pra ver o Denner. pra ver o Denner, cara. Caralho. E eu faltava na escola, eu não ia pra escola e brigava pra ser gandula. Ninguém queria ser gandula. Ficar correndo. E outra, Fora de bola. Pra moleque, adolescente ser gandula é meio vergonhoso. Ainda mais você que joga e ninguém queria ser gandula. Pra mim, no dia do jogo da Portuguesa, eu queria ser gandula. E ver o Denner sendo gandula ali dentro do Canindé, pra mim era majestoso, era precioso, porque o cara era diferente. Eu era tão fã do Denner, cara, que quando eu assinei o meu segundo contrato com a Portuguesa, que aí a Portuguesa me deu umas luvas, que na época davam luvas assim, Um adiantado, um né? adiantado. Cara, eu comprei eu falei, agora eu vou comprar o carro que o Denner tem. O Denner tinha uma Eclipse branca, Mitsubishi, Meu Deus, era o carro época, da época. O Eclipse pô. era o Eclipse, pai. Só que eu fiquei meio assim, eu falei, mano, se eu comprar esse carro e a casa própria da minha mãe, que é o sonho dela, agora ninguém vai morar dentro desse carro. Você lembra na época quanto que foi? Mano, era caro, hein? Era o carro da época, pô. Era Essa Eclipse branca, velho, ele tinha uma branca, era o carro da época, Você queria uma igual. Eu queria uma igual. Eu falei, mano, eu vou ter um carro igual. Eu fui na concessionária, achei o carro, mas não tinha branco, tinha verde. Falei, mano, vai esse carro verde aí mesmo. Eu agora vou ter o carro. Tive esse carro, só que eu arrumei uma pra minha cabeça. Por quê? Porque na época eu namorava, comecei a namorar com a minha esposa, a Luciana. E ela morava ainda lá, só que eu já tinha saído de lá, da Zona Leste, lá de São Miguel. Então, como eu já tinha saído de lá, a gente namorava, eu ia todos os dias ver ela, né? Terminava o treino à noite, Eclipse escola. Verde. Qual que era o verde? Mano, Era o verde. Era o verde, era aquele verde. Era um verde Escuro? escuro, mano. Era top. E naquela época você não podia usar, não era liberado, não tinha permissão ainda de usar isso filme. Então, todo mundo te via. Você dentro do carro, você passava com o carro, eu arrumei pra minha cabeça. Eu saía da penha onde eu morava e ia pra casa dela, sem sacanagem. Eu era parado pela polícia 3 vezes. Que isso? Caralho. 3 vezes, pô, eu era parado pela polícia. Se eu não era parado, os caras me seguiam. Quando eu parava em frente da casa dela, os caras mão pra cabeça, sai, documento, da onde você é, de quem é o carro. De quem é o carro? De quem é o carro. Aí eu, não sei o quê. Isso foi muito constrangedor pra mim. Isso fez com que eu vendesse o carro 3 meses. Nossa, mano. 3 meses eu vendi o carro porque eu não tinha sossego. Saía da onde eu morava, ia pra quebrada onde eu morava, que a Luciana ainda morava lá, eu era parado 3 vezes. Aí eu vendi o carro, e quando eu vendi o carro, eu dei entrada na casa da minha mãe. Que bom você ter falado isso, Zé, porque tem muita gente que acha que isso não existe. E você era jogador de futebol, hein? Eu era jogador de futebol e eu tava começando, né? Então quando a polícia naquela época me parava e fazia os questionamentos, eu tava começando a minha carreira, não era conhecido, não sabia o que eu era. E isso pra mim era muito constrangedor, né? Não, isso é racismo, né, mano? Você não poder ter um carro bom, ou um carro que você sonha, você não poder ter ele, porque você é preto, e eles, quando me paravam, achavam que eu tava com o carro porque o carro foi roubado. E muitas pessoas perguntam pra mim, poxa, Zé, você morou 14 anos fora do Brasil, 12 na Alemanha, 1 ano na Espanha, 1 ano no Catar. Você já sofreu racismo lá fora? Lá fora não sofri racismo nenhum. Nem discriminação, nem preconceito por ser estrangeiro, né? Uhum. Por ter jogado em 3 clubes na Alemanha, mas
vivi isso dentro do meu país. Eu vivi isso e isso para mim foi muito triste. Caralho, imagina ter que vender um carro Um por causa carro disso, cara. Carro do seu sonho. Por causa do meu sonho. É. Caralho, que triste. Isso é muito triste. É triste, é triste. O mais triste ainda é que passaram-se 20 anos e a gente ainda E tá igual. continua Tá com as mesmas coisas, né? Eu costumo dizer que o racismo é um câncer que vai ser difícil, hein? Achar a cura. Vai ser difícil achar a cura. Porque por mais que eu levanto a bandeira, eu sou ativo contra, né, o preconceito. Se levanta uma outra pessoa, de repente, conhecida nos Estados Unidos, outro na Europa, defendendo, né, sendo contra o racismo, mas se não matar o câncer, ele vai continuar inserido dentro das pessoas e a gente vai só tá passando épocas, consegue passar um paninho aqui, mas ele vai continuar. Eu acho que o remédio para matar esse câncer aí do racismo, eu acho que vai ser difícil encontrar. Enquanto não encontra, a gente vai ter que viver Mas viver você com acha ele. que com o tempo isso melhorou ou não? Desde a época do seu eclipse até hoje, você acha que o preconceito e o racismo ele aumentou? Eu acho que melhorou com o Zé Roberto por ele ser o Zé Roberto. Ele melhorou eu acho que melhorou um pouco na questão de mais pessoas se manifestarem e se posicionar contra, né? E eu acho que isso acabou despertando um pouco a questão de as autoridades tentar punir ou tentar minimizar. Eu acho que mais nessa questão. Agora, fora isso, acho que continua a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Mesma coisa. Triste. Mesma coisa. Zé, você ficou na Portuguesa até...